Durante este mês de abril nós temos falado acerca do que é a Páscoa bíblica, do que a Páscoa representa para o povo judeu. Eu não vou voltar nesse contexto com você, mas eu quero chegar com você nesse domingo de Páscoa trazendo uma revelação bíblica acerca do fato extraordinário que acontece e que aconteceu num domingo como este, quando Jesus Cristo não foi encontrado naquela tumba. Hoje, meus irmãos, na nossa cultura, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Todo mundo tem o que dizer sobre Jesus. E na cultura contemporânea, Jesus tem sido domesticado. Jesus tem sido diluído ao gosto do freguês. Matéria na sexta-feira na Folha de São Paulo. Judas traiu Jesus ou foi Jesus quem traiu Judas? A gente chega a esse ponto, a esse absurdo, a ver notícias como essa. A verdade, meus irmãos, é que a cultura contemporânea não tem tentado mais negar Jesus. O que a cultura tem tentado fazer é reescrever a sua história. O que a cultura tem tentado fazer é reformulá-lo, para tentar contar uma história que eles querem e que certamente não condiz com a história bíblica. Essa matéria só tem um pequeno problema: ela não tem nada a ver com o que a palavra diz sobre o que aconteceu, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo. Ela se contradiz completamente. Eu até lia a matéria, no caso, a matéria citada. Ela foi publicada por alguém que se embasou num comentário de um dito teólogo, que teve uma interpretação lendo um dos apócrifos, né? A verdade é que quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que isso não foi apenas um ato do acaso. O fato de Jesus ter morrido, ou como ele morreu, ou o que levou ele a morrer, é apenas o cumprimento de uma profecia do que foi dito que o Cordeiro havia de ser entregue. Jesus, ele não foi capturado, não mataram Jesus, ele se entregou para morrer. Ninguém pode, ou ninguém tem capacidade de capturar a Deus e de matá-lo, a não ser que ele mesmo se entregue. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Deus decidiu entregar o seu Filho, um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de graça, um ato de perdão de pecados, aleluia, glória a Deus. Agora, ainda que tentem reescrever a história da sexta-feira, ou a história de como Jesus foi capturado ou entregue, certamente existe um ponto incontornável na nossa cultura. Talvez você até seja tendencioso a acreditar no que muitos dizem a respeito de muitos relatos da vida de Jesus que não concordam com as escrituras. Mas, meus irmãos, se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que existe um ponto claramente incontornável: a ressurreição. A ressurreição dos mortos é um ponto em que a tentativa de reescrever Jesus esbarra. É um ponto incontornável. Muitos desde aquela época tentam reescrever, tentam contar uma outra história, mas o fato do relato bíblico, ele é claro e ele é incontornável, e somente um milagre poderia fazer acontecer aquilo que nós vemos na narrativa bíblica. Hoje eu quero falar com você neste domingo de Páscoa acerca de uma pergunta que Jesus faz a nós. Enquanto a gente se desenvolve este enredo dessa mensagem pascal, eu quero encorajá-lo a refletir na pergunta que Jesus faz em um dado momento aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eu quero encorajar você a refletir não no que a cultura ou no que o mundo diz sobre Jesus, mas você. O que você tem a dizer sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é este Cordeiro? Quem é este que viveu há 2000 anos atrás e que a história não tem nem como negá-lo, porque de fato Jesus é um fato histórico, mas não apenas isso, não apenas um homem, não apenas mais um crucificado. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que morreu no nosso lugar, mas que também venceu o último inimigo a ser vencido, a morte. Aleluia, glória a Deus. Então hoje você será confrontado com essa realidade e você vai ter que sair daqui tomando uma decisão. Você vai ter que sair daqui decidido a respeito do Jesus da cruz e do túmulo vazio.
porque a ressurreição não permite neutralidade. Se existe alguém que ainda enxerga Jesus apenas como uma pessoa legal, como um cara bacana, ou como um líder a se inspirar, é porque você ainda não entendeu quem ele é. Você ainda não leu mais das páginas que contam a sua história. Porque se você ler aquilo que Jesus disse sobre ele mesmo, você precisa tomar uma decisão. Não tem como ficar no meio do caminho. Ou você crê completamente naquilo que ele diz ser, ou você não deve crer em nada. Porque se ele não é quem ele diz que é, ele não merece crédito nenhum. Não tem como você ficar no meio do caminho sobre Jesus. A ressurreição é um fato incontornável. Ou você crê que ela de fato existiu, ou a nossa esperança é morta e a nossa fé é vazia. Aleluia. Então, antes da gente entrar no texto dito, vamos trazer para o contexto dos discípulos, que também lidavam com essa pergunta. Não foi à toa que Jesus perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? A pergunta a respeito de quem Cristo é não é nova, e havia dúvida, inclusive no coração dos próprios discípulos que caminharam com Ele, inclusive depois da sua ressurreição, mesmo tendo visto as profecias se cumprirem. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a esperança deles morre junto. Quando Jesus morre, a esperança morre. O pescador volta a pescar, o traidor se suicida. E os discípulos, que deveriam ficar em Jerusalém cumprindo a ordenança de Cristo, estão a caminho de Emaús. Ali estavam aqueles dois desiludidos, e nesse cenário de confusão, de desilusão, de desesperança, porque Cristo estava morto, a esperança deles também havia morrido, mas em Lucas 24, neste relato, a gente vai ver um encontro glorioso que precisa nos ensinar coisas muito importantes nessa manhã. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 24, verso de número 13. Lucas 24, 13. A gente vai fazer uma leitura bíblica um pouco mais extensa do que de costume, mas vai ser o nosso texto base para desenvolver todo o ensinamento dessa manhã. Então, a hora que você fica comigo, afinal de contas, você lê sua Bíblia todos os dias, né? Pelo menos um capítulo por dia. A gente vai ler um trecho que nem é um capítulo aqui, tá? Mas a gente vai ler do verso 13 até o verso 34, para contar a história deste encontro de Jesus com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Amém? A gente tem aqui? Tem. Muito bem. Vamos lá. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, 2 dos seus seguidores caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Verso 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele.
Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco nessa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento ele desapareceu. Verso 32, para a gente caminhar para encerrar. Disseram então um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Meus irmãos, hoje eu quero falar com você a respeito de 3 coisas que a ressurreição de Jesus faz com a gente. Eu quero encorajar você a olhar para a vida desses discípulos que estavam a caminho de Emaús, desiludidos, desesperançosos. É exatamente nesse cenário que Lucas descreve o seu evangelho no capítulo 24. Eles estão indo embora para Jerusalém, indo embora de onde tudo aconteceu. Estão voltando para casa com o peso da decepção. Estão conversando sobre tudo, menos sobre esperança. Mas eu acho muito interessante que uma das coisas que a ressurreição de Cristo faz com a gente é que, número 1, a ressurreição nos consola no caminho da frustração. Meus irmãos, é muito impactante imaginar a cena. Imagina a cena, entra comigo na cena. Os 2 discípulos andando lado a lado, naquele caminho com o rosto abatido, a voz baixa. Eles não estão indo pregar, eles não estão indo celebrar, eles não estão indo festejar, eles estão indo embora, desiludidos. E a frase deles, presta atenção no verso de número 21. Bota lá no verso 21, por gentileza. Verso de número 21, repara comigo. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tínhamos esperança, nós esperávamos que fosse ele. Esperávamos, irmãos, no passado. A fé deles tinha prazo de validade, e essa validade tinha se esgotado na sexta-feira. Mesmo Jesus tendo dito que ele haveria de morrer, mas também ressuscitaria, a fé deles tinha ficado na cruz. Muitos de nós caminhamos hoje assim como esses discípulos, mesmo sabendo o que as profecias diziam, mesmo sabendo que Jesus é o Messias, mesmo tendo visto com os nossos olhos, mesmo tendo tido experiências com Ele, muitas vezes a nossa fé em Jesus está apenas no Jesus que morreu na cruz. Mas a nossa esperança não acabou na sexta-feira. A sexta-feira foi mais uma página da história, uma página necessária. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que a palavra diz, e o Cordeiro Santo de Deus foi derramar o seu sangue para nos purificar, para nos redimir. Ele intercedeu por nós, a maldição eterna estava apontada para nós. Jesus entrou na frente e levou sobre si o único Cordeiro que não tinha manchas, o Cordeiro perfeito, aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós. A página da sexta é importante, mas avance a página e veja que a história não termina lá. Eu não sei qual é a desesperança que você tem na sua vida hoje, eu não sei qual área da sua vida você precisa de esperança nessa manhã, mas Jesus vai ao encontro desses discípulos em meio a um caminho de frustração, em meio a um caminho de tristeza, em meio a um caminho de desesperança, e Ele reaviva aquilo que é necessário. Jesus traz vida aos seus discípulos, Ele vai até os seus discípulos, e ainda que talvez eles não esperassem mais que a promessa se cumprisse, Jesus vai até eles. Talvez você se questione nessa manhã ou nesse período da sua vida: eu esperava que a promessa que Jesus me deu um dia se cumprisse, eu esperava que Jesus me curasse, eu esperava que aquela bênção se manifestasse, eu esperava que aquela notícia fosse chegar em 2024, e eu entrei em 2025, e mais um ano eu preciso ter esperança que eu já não tenho mais, para acreditar em algo que ainda não aconteceu. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de ressurreição, mas esse Jesus que ressuscita dentre os mortos, Ele vai até os discípulos em meio à sua frustração e se apresenta para eles.
Eu acho interessante que Jesus não esperou eles no templo. Jesus não exigiu que eles voltassem. Jesus tinha dado uma ordem: fiquem em Jerusalém. Mas ainda em meio à desobediência deles, o nosso Pai é um Pai de amor. O nosso Pai é um Pai insistente, persistente, que nos ama tanto, vai até nós, mesmo que não merecêssemos. Jesus veio até nós, em sinal de um Deus que nos ama tanto, que vem até essa terra para fazer aquilo que o homem não podia fazer, que é criar um caminho de conexão com o Pai. E Jesus entra na sua vida nessa manhã. Essa palavra vai até o seu coração nessa manhã. Eu oro para que ela toque áreas que precisam de ressurreição nessa manhã. Eu oro para que esperança brote, porque Jesus está indo até você. Meu irmão, Jesus já havia feito tudo. Ele não precisava fazer nada de novo. Talvez você esteja esperando algo que Cristo já fez por você. Não tem nenhuma novidade para acontecer da parte de Deus para com você, porque Cristo Jesus é a maior notícia, a maior novidade, aquilo que deveria ser suficiente para nós. Deveríamos encontrar contentamento nisso. Mas talvez essa manhã você precisa ser convencido disso de novo. Talvez você esteja diante de Deus como se Ele devesse algo para você. Talvez a sua perspectiva esteja desajustada. Talvez você esteja esperando que algo aconteça quando tudo já aconteceu. Mas mesmo assim, precisando de um ajuste de perspectiva, Cristo Jesus não está apontando o dedo para você, trazendo condenação nessa manhã. Ele está indo até você, te dando graça e oportunidade para que você, olhando para o Senhor, enxergue o consolo que há mesmo em meio a um caminho de muita dor e frustração. Eu não sei, talvez se existem feridas que precisam ser curadas. Eu não sei se existem frustrações que você tem vivenciado e você precisa de esperança novamente para alguma área da sua vida. Mas saiba que Jesus, assim como foi até os seus discípulos desiludidos, está indo hoje em dia aos discípulos desiludidos do tempo contemporâneo. Ele vai na sua casa, ele vai no seu quarto, ele vai no seu trabalho, ele te enxerga de joelhos, ele recolhe cada uma das suas lágrimas e ele te consola em meio à dor e frustração. E nessa manhã ele está dizendo para você: eu disse que aconteceria. A promessa foi dada e eu estou aqui para cumprir. Eu sei que você está desanimado, eu sei que você está precisando de consolo, eu sei que você está frustrado, você deveria ter acreditado, mas ainda assim, eu venho até você e te mostro: eu estou aqui. Mesmo em meio às dúvidas, Ele continua sendo o nosso consolo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a ressurreição faz com a gente é que a ressurreição nos consola na frustração. Isso nos ensina algo poderoso. A ressurreição não é um prêmio para quem já entendeu tudo, mas ela também é um reencontro, até mesmo para quem se perdeu no meio da fé. Eu não sei se hoje talvez seja o último dia que você preparou para si mesmo, para dar uma oportunidade para que Cristo faça algo, e na verdade Ele está dizendo para você: se dê uma oportunidade de olhar para mim e acreditar no que eu sempre disse, porque aquilo que eu digo é verdade e vai se cumprir. A maior promessa bíblica foi cumprida quando Jesus morre e ressuscita do Calvário. E esse Jesus ressurreto quer tocar o seu coração nessa manhã. Receba o consolo da parte do Espírito em nome de Jesus. Vamos agora caminhar, e eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 25. A gente pode ir comigo para lá, por gentileza. Verso de número 25. A Bíblia conta que então Jesus disse para eles: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Meu irmão, eu acho muito interessante a gente perceber que quando Jesus, ele quer convencer os seus discípulos acerca daquilo que estava acontecendo diante deles, o que ele faz? Ele vai para as Escrituras. Muito diferente de muitos de nós hoje. Quando não encontramos respostas para aquilo que está diante dos nossos olhos, nossa primeira intenção muitas vezes é perguntar para homem, perguntar para mulher, perguntar para pessoas de carne e sangue a respeito de dúvidas dessa terra. Eu não estou dizendo que você não deve ter dúvidas. Eu não estou dizendo que você não pode ser encontrado num caminho de questionamentos, até mesmo a respeito da sua fé. Mas quando isso acontece, o que você precisa fazer é ir para as Escrituras. Jesus, o Cristo ressurreto, quando está diante dos seus discípulos, o que ele faz? Ele vai para a palavra. Quando ele tenta convencer os seus discípulos a respeito do Cristo que estava diante deles, o que ele faz? Ele vai para a palavra.
Porque na palavra está escrito a respeito de um Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que todo dom perfeito provém do alto, nele não há sombra de variação. Esse Deus não muda, esse Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Então se você quer um lugar seguro para você amparar as suas dúvidas, vá para a palavra. Vá para a palavra de Deus nessa manhã e veja o que ela disse sobre o Cristo, veja o que ela disse sobre você, veja o que ela disse sobre o seu futuro. E o ponto número 2, meus irmãos, essa reflexão desse trecho é que a ressurreição confronta as nossas dúvidas, confronta a nossa incredulidade, confronta o nosso ceticismo, e todos nós temos um grau disso no nosso coração. Os discípulos tiveram, mesmo tendo caminhado com eles. Você vê que Tomé, por exemplo, eu só vou acreditar se eu tocar no buraco da mão dele. Quando Jesus vai diante de Tomé, ele fala: Tomé, bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Mas toca aqui, sou eu. A resposta das nossas dúvidas, a resposta das nossas incertezas, as respostas dos nossos questionamentos estão em Cristo Jesus. Talvez nele você não vai encontrar a resposta que você pensava que precisava, mas nele você encontra aquela que é suficiente. Cristo Jesus ele veio para te amparar em meio à dor, mas ele também veio para te confrontar em meio às suas dúvidas. As suas dúvidas, elas têm resposta, e essa resposta é Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que, por causa de um pensamento cético, muitas pessoas têm sido levadas por muitos ventos de doutrina nessa era, especialmente falando. Nós estamos num lugar que produz cultura para o Brasil. São Paulo é o centro cultural da nossa nação, um dos polos culturais do hemisfério sul, meus irmãos, um dos polos culturais do mundo. E aqui é gerado muita cultura de ceticismo também. Você está no centro do grito de ceticismo da nossa nação. E a gente precisa estar pronto tanto para responder essas questões, para trazer luz e graça para aqueles que andam em dúvidas, mas também para que a gente blinde o nosso coração acerca das incertezas deste mundo. Talvez nessa terra não tenhamos as respostas que queremos, mas temos a que precisamos. E a ressurreição de Cristo Jesus precisa balizar a nossa fé. E nesse tempo existem muitos mitos a respeito da ressurreição dele. Na verdade não apenas agora, mas desde o tempo da sua ressurreição. Alguns diziam que ele nem morreu. Alguns diziam que na verdade o corpo dele foi roubado. Mas existem validações históricas a respeito da ressurreição de Cristo. E hoje eu quero te encorajar a refletir em cada uma delas e avançar em um novo nível de fé, para se apropriar nos benefícios da ressurreição dele. Talvez você esteja acostumado com um rito litúrgico de vir para a igreja todo domingo de manhã, passar aqui 1 hora, 1h30 e sair daqui sem isso mudar nada na sua vida, porque você apenas enxerga este ato como um ato puramente religioso e litúrgico. E de fato, liturgias em si só não tem capacidade de mudar a nossa vida. Talvez você seja apenas mais um religioso que frequenta a igreja há 10 anos, mas sua vida não mudou nada porque seu coração não foi transformado. Mas quando há espaço para você acreditar naquilo que é impossível, ou seja, Cristo Jesus ressurreto, então Deus encontra espaço para transformar o seu coração, para te fazer crer naquilo que só Deus poderia fazer. Crer nisso de fato é uma coisa muito louca. Você crê num Deus que você não vê, você crê que esse Deus que você não vê enviou um Jesus que você não viu, morreu numa cruz sem que você estivesse lá, você crê que além disso ele levou naquela cruz os pecados que você cometeu a vida toda e os que você ainda vai cometer, você crê também que esse Jesus que você não viu, que foi enviado por um Deus que você não viu também, ressuscitou dos mortos. E mais, ele fez com que após a sua ressurreição, o Espírito desse Deus que você não vê, enviou o Espírito Santo que você também não vê e habita em você agora, e ele é o selo da salvação. Não é fácil acreditar nisso. É loucura. É por isso que Paulo fala que as coisas do Espírito são discernidas por quem é espiritual. Essa é uma verdade espiritual. E eu oro para que a sua mente cética se quebre hoje e se curve diante do Cristo ressurreto. De fato, aquilo que era impossível para o homem se tornou possível pelo poder de Deus. Cristo ressuscitou. Pastor, mas eu não estava lá. Mas olhe para as validações históricas a respeito da ressurreição dele. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu para os seus apóstolos, ele apareceu para cerca de 500.
Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, bastaria pegar o corpo dele e fazer uma apresentação para o povo, cessariam as dúvidas. O corpo dele estava na posse do império, a tumba dele estava protegida pelos soldados. Se eles quisessem acabar com a dúvida, era só pegar o corpo e mostrar. Mas porque ele ressuscitou de verdade, precisaram encontrar caminhos para fazer o povo acreditar no que de fato, para fazer o povo não acreditar no que de fato aconteceu. Aleluia. Agora eu te faço algumas perguntas. Se a ressurreição foi uma farsa, por que escolher mulheres para dar testemunho dela? Naquele tempo, meu irmão, a palavra de uma mulher não valia nada no contexto social. Elas não tinham valor no contexto social. Para você ter ideia, o marido não falava com a sua mulher em público. A mulher, ela era muito discriminada dentro daquele contexto, ela era diminuída. Mas quando o enredo bíblico, quando Deus escolhe alguém para dar testemunho, para ser a primeira testemunha a respeito da ressurreição, Ele escolheu mulheres. Se Deus quisesse uma validação socialmente aceita acerca da sua ressurreição, Ele não teria escolhido mulheres para contar essa história. Do ponto de vista humano, seria uma escolha burra escolher mulheres para contarem que Jesus ressuscitou. A opinião delas não tinha valor, mas elas foram as primeiras a encontrá-lo, a encontrar o túmulo vazio, a encontrar com o argumento apologético, o argumento da defesa da fé hoje. Jesus não estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele quisesse testemunhas confiáveis, Ele não teria escolhido as mulheres. Uma outra pergunta: por que tantas pessoas teriam dito ter visto Cristo num contexto de perseguição? Lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus, Ele morreu uma morte de cruz, a pior das mortes no seu contexto. Quando Pedro é questionado, você estava com ele? Ele fala, eu não. Pedro caminhou com Jesus lado a lado, 3 anos. E quando perguntado se ele estava com ele, ele responde 3 vezes que não. O medo de Pedro, diante daquele contexto de perseguição, faz com que ele negue Jesus. Agora, se um discípulo que caminhou tão próximo de Jesus foi capaz de negá-lo por causa da perseguição, por que outras tantas centenas de pessoas se atreveriam em dizer que de fato viram ele ressurreto? Somente se fosse verdade. Por fim, por que é que os discípulos morreriam por uma mentira? Se a ressurreição é uma farsa, sabendo que ela é uma farsa, por que os discípulos morreriam? Se eles roubaram o corpo de Jesus, por que eles persistiriam nessa mentira, sabendo que é mentira? Meus irmãos, muitas pessoas morrem por mentira ainda hoje, mas não acreditando ou sabendo que é mentira. Muitos morrem por mentira acreditando que essa mentira é uma verdade, mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Os discípulos estavam dispostos a morrerem o mesmo tipo de morte que Jesus morreu, porque eles sabiam quem eles viram. Eles sabiam que era o Cordeiro que estava diante deles. Eles sabiam que era o próprio Cristo que fez com que as promessas se cumprissem. E não tinham como negar. Agora, quando eles estavam nesse contexto de perseguição, dando continuidade às obras de Jesus, em Atos no capítulo 5, eles são confrontados. E em meio aos líderes religiosos daquele tempo, ao proibirem eles de continuarem falando de Jesus, eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não tem como desver o que eu vi. Eu encarnei a mensagem. Eu e a mensagem somos um. Não tem como separar aquilo que eu creio daquilo que eu sou. Eu vi Jesus.
Da mesma forma como o Espírito de Deus revela aos seus filhos que de fato são filhos. O Espírito de Deus conduz os seus filhos por meio do testemunho interior. Hoje, se você tem uma revelação no seu coração a respeito de quem Ele é, o Espírito está revelando Cristo para você. Existe uma revelação no seu coração. Não tem como você anular essa experiência, irmão. Você pode tentar ignorá-la, você pode viver como se ela não tivesse acontecido, mas no seu coração você sabe que algo aconteceu. Você sabe que algo aconteceu e você sabe que isso te confronta em meio às questões, enquanto você tenta viver ignorando aquilo que você viu. É profundo isso, mas eu espero que isso esteja gerando revelação ao seu coração. Que em meio às dúvidas que você talvez tenha essa manhã, que em meio às dúvidas que você talvez esteja lidando nessa fase da sua vida, você permita que Cristo te responda com o poder sobrenatural da ressurreição. Tem coisa que você não vai saber explicar mesmo, mas tudo que você precisa é confiar, crer e se entregar. Talvez você está passando por um momento de tempestade, talvez tem caos acontecendo na sua vida. Sabe de uma coisa? Caos é um cenário perfeito para milagre. Quando todo mundo pensou que o caos instaurado havia terminado na morte de Jesus, Ele ressuscita dos mortos e vem se apresentar para os seus discípulos. Aleluia. Permita que a ressurreição de Cristo responda às dúvidas que você tem nessa manhã. Permita que Ele seja a única certeza e a garantia absoluta daquilo que você precisa. Jesus Cristo, da mesma forma que ressuscitou a partir de um milagre divino, Ele quer ressuscitar áreas da sua vida. Ele quer transformar um caos que você talvez esteja passando em um grande milagre. Você está gerando um grande testemunho, e o Senhor, aquele que ressurgiu dos mortos, Ele tem poder, por meio do mesmo poder que o ressuscitou, o Espírito Santo de Deus, para agir na sua vida agora e trazer vida àquilo que estava morto. Para a gente encerrar, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 33. Então, primeiro, a ressurreição nos consola na frustração. A ressurreição confronta as nossas dúvidas. E por fim, irmão, olha o que diz o verso 33. Na mesma hora, diga isso, na mesma hora. Vamos ficar aqui por enquanto. Você lembra do relato, você lembra do contexto. Os discípulos estavam desiludidos, eles estavam desesperançosos. Jesus aparece para eles, Jesus parte o pão e os olhos deles são abertos. Quando eles têm a revelação do Cristo, a Bíblia diz que na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. É interessante que o poder da ressurreição, ele de fato nos coloca em ação. Quando nós temos um contato com a palavra de vida que ressuscitou Jesus dos mortos, nós também somos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Aquilo que estava morto agora é ressuscitado. Jesus, Ele traz significado, sentido para a sua vida. E o ponto número 3, eu quero caminhar para o fechamento aqui, é que a ressurreição nos comissiona para o propósito. A ressurreição nos consola, a ressurreição nos confronta e ela também nos comissiona. Quando os discípulos se dão conta de que tudo aquilo que Jesus disse é verdade, que Jesus estava diante deles, eles agem imediatamente. Eles agem instantaneamente. Na mesma hora eles se lembraram daquilo que Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Talvez existem coisas que você se esqueceu no caminho. Talvez você não tenha tido fé para obedecer a última ordem que o Senhor te deu. Talvez no caminho do propósito, no caminho do cumprimento da sua missão nessa terra, existia uma ordem do Senhor que você não teve fé para cumprir. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, porque de lá vai vir um poder do alto. Fiquem em Jerusalém, eu vou aparecer, eu vou ressuscitar, a minha história não vai terminar na cruz. Os discípulos vão para Emaús, mas quando eles se dão conta, eles ajustam rapidamente. Quando a revelação desce ao coração deles, eles se ajustam imediatamente. Eu não sei qual é a coisa, qual é a questão que você tem tido dificuldade de acreditar, mas nessa manhã o Senhor deseja que você se reposicione diante da mensagem da cruz e da tumba vazia. Jesus está indo até você e a ressurreição dele precisa endireitar o seu caminho nessa manhã. Se Ele ressuscitou, você tem esperanças para acreditar que no amanhã Ele também estará. Se Ele ressuscitou, você tem esperanças para depositar o seu coração e acreditar que aquilo que Ele disse é verdade.
Eles já tinham andado muito, eles estavam cansados, mas quando eles perceberam que Jesus estava vivo, o que era cansaço se transformou em missão. Eu vou voltar para onde Jesus me falou para estar. Nessa noite ou nessa manhã, você deveria responder a essa mensagem, voltando para onde você nunca deveria ter saído. Isto é muito mais do que um espaço físico, isso é um lugar do seu coração, é um lugar de depósito da sua esperança. Talvez você tenha deixado de crer e tenha depositado a sua fé em coisas, em circunstâncias. Talvez as notícias desse mundo tenham determinado o termômetro da sua fé, porque a sua fé não está mais amparada em um ato sobrenatural, mas nas circunstâncias terrenas. Agora nessa manhã, quando a notícia da ressurreição chega até você, você tem a oportunidade de redirecionar a sua fé. Você tem a oportunidade de redirecionar a sua caminhada, de ajustar o seu caminho. Volte para onde você nunca deveria ter saído. Talvez seja para o primeiro amor, talvez seja para um lugar de fé que você perdeu, mas se Jesus ressuscitou, Ele é digno de todo o seu coração. Ele está aqui para te devolver propósito nessa manhã. Ele está aqui para te devolver sentido na vida. Ele está aqui para endireitar os seus caminhos. Ele está aqui para te apontar um destino. E o Cristo ressurreto que aparece hoje e gera revelação no seu coração, está te impulsionando a viver uma vida segundo o propósito que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Endireite-se, volte. Permita que Ele reavive a fé no seu coração. Permita que Ele reacenda aquilo que talvez estava apagado. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém nessa manhã. Deposite o seu coração naquilo que o Senhor te falou ontem. Talvez você esteja esperando o próximo passo e Jesus está tentando dizer para você: volte para o último, porque aquilo que eu disse vai se cumprir. Ele vai até você agora no meio da frustração, Ele te consola, Ele te confronta, mas aquilo que Jesus faz por nós também é para nos gerar uma ação. Tem alguém aqui nessa manhã? Você está comigo ainda? Final, meus irmãos, só existe salvação porque houve ressurreição. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. E uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho para Ele não é vão, meus irmãos. Porque Jesus ressuscitou, o nosso último endereço não é o túmulo. Porque Jesus ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Porque Jesus ressuscitou, nós temos uma viva esperança no nosso coração. Acharam que Ele tinha sido morto, mas Ele se entregou. Deus não foi pego de surpresa quando Jesus morreu, porque quando dito em Apocalipse, o Cordeiro de Deus já estava morto desde antes da fundação do mundo. Este era o plano de Deus. Jesus matou a morte. Ele venceu a morte, Ele venceu o último inimigo. E meus irmãos, isso distingue a nossa fé de qualquer outra. Isso nos separa. Afinal, isso separa qualquer religião, de fato, daquilo que Jesus veio fazer. Jesus não veio apenas estabelecer, uma liturgia. Ele veio mudar a nossa vida. E para isso Ele precisava passar pela morte que nós merecíamos. Nenhuma outra fé prega vitória sobre a morte. E nenhuma outra fé há uma vitória sobre a morte.
Porque nenhum dos seus profetas ressuscitou. Somente Jesus. Somente Jesus. Aleluia. A melhor notícia que o mundo já ouviu veio do túmulo vazio de Jesus. Agora, meus irmãos, a escada mais alta do conhecimento humano sempre será curta demais para termos um entendimento pleno sobre Deus. A verdade sobre como chegar ao céu não vem da terra para o céu, mas vem do céu para a terra. E Jesus, quando ele desce dos céus, enviado por Deus, ele diz que só há um caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho é Ele mesmo. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus está estabelecendo o único caminho que nós temos para nos achegarmos a Deus. Se você está aqui nessa manhã, você foi encontrado por essa palavra do túmulo de Jesus que foi aberto, de dentro para fora. Saiba que é a fé genuína nesse ato que vai produzir regeneração e salvação ao seu coração. E se o Senhor encontra o seu coração agora mesmo com fé, se você tem tido a dádiva de crer nesse momento, é hora de você responder a este ato. Se coloque de pé no seu lugar.